quando você quiser fazer alguma... Pode perguntar. Pois não. Sabe aquela pulseira do equilíbrio? Sei. No começo, tinha até que fizeram uma equilíbrio mesmo que você não vai ter. Mas depois que você descobre que é a da pulseira, você acaba ficando meio sem a pulseira, você... Entendi. Pois é. Olha, assim, eu vou falar pra você a minha opinião pessoal. O cara que inventou a pulseira deve ter feito algum estudo, alguma coisa, mas eu também já brinquei com essa pulseira com algumas pessoas. Aí eu troquei a pulseira, sabe aquele anelzinho de latinha? Aquele anelzinho de latinha? Eu coloquei o anelzinho de latinha na pessoa e funcionou também. Eu falei assim, não, agora eu vou pegar um pedacinho de papel. Funcionou também. Isso daí é tudo psicológico. Isso daí é tudo psicológico. A partir do momento que a pessoa te programa ali para ter um comportamento, não, olha aqui, agora você vai se equilibrar. Não, agora você vai colocar. Na hora que você coloca, inconscientemente você já tem uma predisposição a acreditar naquilo ali. E lembra que a sua mente inconsciente, se você imaginar que aquilo vai dar certo, vai dar certo. Porque a sua mente consciente vai te dar os comandos necessários para manter o equilíbrio. Então assim, eu particularmente, e outras pessoas também bem estudiosas no ramo, pessoas de referência, já falaram que isso tudo realmente tem uma grande probabilidade de ser tudo mental, tudo psicológico. Agora, eu não posso botar em descrédito o trabalho, o estudo da pessoa, mas realmente, eu já fiz experimentos com pessoas assim, agora vamos pôr um anel de latinha, agora um papelzinho, e funcionou. Porque eu coloquei uma linguística, ela acreditou que ia funcionar e funcionou. Então, é mais ou menos isso, também está dentro disso que a gente está falando. O uso da pulseirinha está muito mais relacionado ao que você acredita sobre ela do que realmente o efeito físico que ela vai colocar em você. Está muito mais relacionado ao que você acredita. Se alguém te colocar essa pulseirinha dormindo e não te avisar, você está dormindo. A pessoa colocou aquela pulseirinha. Você acordou e nem viu que estava a pulseirinha. Aí chega uma pessoa, e aí, você está mais equilibrada hoje? Não, estou normal, tomei um tombo hoje de manhã na cozinha. É provável que aconteça isso, entendeu? Mas, realmente, aí a análise, né, de pessoas que estudam a programação neurolinguística, que conseguem mapear esse tipo de condição que a gente mesmo se coloca quando acredita em alguma coisa, entendeu? Mas, se você pôs a pulseirinha e está te fazendo bem, continue usando, O que importa é estar bem, gente. O que importa é estar feliz. Se colocou a pulseirinha e realmente está se sentindo melhor, continue usando. É uma forma, pode ser considerado um objeto de boa sorte, né? Tanta gente que tem alguma coisa de boa sorte, como moeda de boa sorte, a pulseirinha pode funcionar. Se você colocou e está se sentindo bem, continue usando. Ok? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os pilares da PNL. Como toda ciência, a PNL também tem os seus pilares que a norteiam dentro da sua aplicação. O primeiro pilar da PNL é você, seu estado emocional e nível de habilidade. A PNL sempre vai ser aplicada sobre uma pessoa, sobre as suas experiências, sobre as suas emoções, sobre as suas habilidades, sobre os seus comportamentos. Então, o primeiro pilar da PNL é você. Você torna a programação neurolinguística real, a aplicação dela viável, sobre as suas emoções, sobre aquilo que você acredita sobre você mesmo, sobre os seus comportamentos, sobre as suas habilidades. É sempre em cima de alguém, sempre em cima de um ser humano, a aplicação da programação neurolinguística. Outro pilar são as pressuposições. São os princípios guias, ideias ou crenças que são pressupostas e que norteiam a programação neurolinguística. Toda ciência ela tem as suas pressuposições, as suas crenças, para limitar, né? Para ter um norte, senão fica muito aberto e acaba perdendo um pouco o sentido das coisas. Então a PNL tem as pressuposições que norteiam todo o estudo. Tudo que é feito em cima da programação neurolinguística é baseado nas pressuposições, que são pressupostas. Você não precisa acreditar que aquilo ali realmente é verdade, apenas pressupor que aquilo é verdade. Outro pilar da PNL é o rapport. Alguém já ouviu essa palavra? Rapport? Já? Rapport é uma palavra francesa. E a tradução ao pé da letra para o português é relacionamento.
mas a gente também pode entender na nossa língua como a empatia. O que é a empatia? Você está se relacionando bem com uma pessoa, está se colocando no lugar da mesma para compreendê-la, para entendê-la, para realmente surgir esse ambiente de confiança. Então, a programação linguística também, para sua aplicação, você precisa estar em rapport. Se você for aplicar a PNL para você mesmo, de forma interna, você tem que ter um bom relacionamento com as emoções, com aquele comportamento. Você tem que estar entendendo o que está acontecendo com você primeiro, tem que estar compreendendo qual que é o objetivo que eu tenho com a aplicação dessa técnica, o que eu quero alcançar, e realmente estar em um relacionamento ali interno bem com você mesmo, senão também fica complicado. E quando você vai aplicar a programação neurolinguística em outra pessoa, uma equipe, que a PNL também é uma fantástica ferramenta para liderança, para negociações e vendas, eu vou falar sobre isso um pouquinho depois, você também precisa estar em um relacionamento com alguém. Você tem que estar em sintonia com essa pessoa, senão a comunicação não flui, senão a comunicação não funciona. Vocês querem ver só um exemplo? Vitor, tenta conversar comigo, falar alguma coisa para mim. O quê? Então você pode repetir, por favor. Oi? Hã? Vocês viram? Não tem comunicação. Aqui não estava tendo rapport. Eu não estava sintonizado com o Vitor. Eu não estava prestando atenção no que ele estava falando. E muito menos confiando no que ele estava falando para mim. E ele também perdeu a comunicação comigo. Ele não conseguiu fluir com a ideia que ele queria colocar. Então, rapport é isso. É relacionamento. É uma comunicação mais estreita. Uma comunicação aprofundada. Onde as pessoas estejam se sentindo bem na presença das outras e confiando. Também para a aplicação da PNL, para qualquer objetivo, o rapport também é essencial. Porque como é que você vai, uma vez que a PNL é aplicada por meio da linguagem, né, da comunicação, do que eu falo, como é que você vai aplicar a PNL em alguém que não está prestando atenção no que você está falando? Não tem como. Por isso que o rapport é importantíssimo. Alana, eu tenho no slide anterior, se você puder voltar, há pressuposições, né? Nessa pilares, isso, a pressuposição, é o que você acredita ou o que você quer acreditar. O que vem a ser isso? Então, né? É que às vezes tu acredita uma coisa e devido ao ambiente que você está, isso. Você tem que acabar mudando o seu jeito ou querendo acreditar em outras coisas, né? Exatamente. É isso que eu quis. Entendi. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque às vezes tu está... Desculpa o meu jeito de falar, né, gente? Tá dentro o gaúcho. O gaúcho não tem jeito. Mas essa parte de acreditar ou querer acreditar, às vezes não dá um problema. Sim, sim. Com o você, né? Perfeito. Olha só o que o Michelangelo colocou aqui. Alan, alguma coisa que eu vou explicar aqui da forma que eu compreendi. É uma coisa que eu quero acreditar, mas na verdade eu não acredito. Mas para alcançar algum objetivo, fazer alguma coisa, eu preciso acreditar naquilo, mas no fundo eu não acredito. Isso dá problema? Dá problema, com certeza. Por isso, como ele citou aqui nas pressuposições, as pressuposições, elas são pressupostas. A gente tem um curso de introdução à programação linguística que a gente forma as pessoas de forma introdutória na PNL, para já aprender a aplicar isso em si próprio e nas pessoas. E lá a gente, na hora de explicar as pressuposições, a gente tem um momento de... E aí, vocês concordam com isso? Algumas pessoas não concordam. E a gente vai explorando, explodindo aquela pressuposição, até a pessoa realmente enxergar um sentido. Mas, se um dia alguém aqui for estudar a PNL, for fazer um curso de PNL, para você aplicar a PNL, você só precisa pressupor que aquilo é verdade. Ou seja, você não precisa acreditar, não, realmente isso aqui funciona, é assim, assim, assim. Mas na hora de você aplicar, se você pressupor, já vai funcionar. Porque você está aplicando. E tem uma outra pressuposição da PNL que diga, se você quer alcançar o resultado e quer entendê-lo, faça. Então se você fizer e agir, colocar dentro do seu objetivo, e aquela pressuposição ali que você está utilizando naquele momento, você pressupor que ela é verdade e agir como se fosse, você vai alcançar o resultado. Mas eu garanto que todos aqui, quando tiverem a oportunidade de estudar as pressuposições
ou fazer um curso de programação neurolinguística, vocês vão perceber que realmente elas fazem todo sentido e que realmente elas são muito lógicas. Uma coisa importante falar da PNL é a sua lógica, como ela é lógica. Eu vou falar um pouquinho também disso no final aqui da explicação dos pilares. Mas guardem uma observação que o Michelangelo fez, que aquilo que eu não acredito, eu preciso acreditar para alcançar alguma coisa, mas na verdade eu não acredito, isso me atrapalha. E na hora que a gente chegar aqui em níveis neurológicos, vocês vão entender por que atrapalha. Discutindo aqui com a professora, mas um assunto que eu pensei, se tu tem um objetivo maior, às vezes alguma crença sua pode ser desviada, né? Tu poderia, uma pressuposição, por ter um objetivo maior, tu poderia se sucumbir a isso. Mas isso é uma pressuposição mesmo. Tu tem um objetivo maior, aí tu acaba se pressupondo que você vai alcançar aquele objetivo e também sucumbindo a uma crença, uma ideia, um princípio. Perfeito. Isso pode ser usado para o bem e para o mal, né? Exatamente. Pode ter uma ideia maior, se dar bem na vida e esquecer todo o resto em prol disso. Tu pressupõe que tu vai engolir tudo. Ou tu vai seguir crenças, ideias e tu vai alcançar um objetivo. Exatamente. Tudo pode ser amarrado nessa ideia da pressuposição. Eu acho que, não sei se o pessoal conseguiu fazer a ligação. Se tu tem um objetivo, às vezes tu pode esquecer todo o resto. Pressupondo que tem um objetivo e tu vai passar por cima de teus princípios, crenças, ideias e valores. Exatamente. E ao mesmo tempo tu pode fazer isso concomitantemente, né? Exatamente. O pensamento que seria interessante ter nesse momento é o seguinte: o que eu realmente quero para a minha vida, né? O que esse objetivo vai me trazer? Isso tudo tem que estar de uma maneira colocada assim, em equilíbrio na nossa vida, ecológica. Por exemplo, eu também trabalho como coaching, atendo pessoas com processo de coaching, e já aconteceu de vir pessoas assim, com grandes objetivos mesmo profissionais. Assim, teve um diretor uma vez de uma empresa que eu estava fazendo coaching com ele, e ele veio assim, com grandes objetivos, querendo dobrar o seu resultado profissional. Só que na hora que a gente foi analisar os ganhos e perdas dessa situação, desse objetivo, ele percebeu que a perda que ele ia ter na vida pessoal dele, né, a falta de tempo para a família, entre outras coisas, talvez não compensasse tanto. Então ele reformulou esse objetivo, colocou um objetivo de evolução profissional, só que menos agressivo para a sua vida. Tem uma coisa também chamada de verificação ecológica, de ecologia dentro da PNL, que a todo momento que você vai aplicar a PNL, você tem que fazer uma verificação ecológica. O que é ecologia, né? Verificação ecológica, o que é isso? Ecologia é um sistema em equilíbrio. Igual temos o nosso mundo, né? O nosso país, ele tem a sua ecologia, onde tudo funciona, tudo tem a sua função. Os mares, os rios, o ar, os animais, cada animal tem uma função para deixar essa ecologia funcionando bem. E nós também temos uma ecologia interna, que são os nossos pensamentos, tudo que a gente faz. E às vezes, quando você alcança um objetivo, você muda alguma coisa na sua vida, pode ser por meio da PNL, mas não só por meio da PNL. Você não precisa de PNL para fazer qualquer coisa na sua vida. Até hoje vocês já fizeram muitas coisas na vida de vocês sem conhecer a PNL. Mas quando a gente vai mudar alguma coisa na nossa vida, fazer algo diferente, parem e pensem se essa mudança, se esse objetivo vai ser ecológico. De que maneira? Se eu mudar isso, o que vai mudar, principalmente em mim? Eu vou mudar como pessoa? E como isso vai afetar a minha vida? Como que vai ser na minha casa? Hoje eu estou aqui, eu estou ganhando, vamos colocar um objetivo financeiro. Hoje eu ganho 2.000 e eu quero ganhar 10.000. Como que isso vai afetar a minha vida? Primeiro que eu vou ter que mudar a forma de eu trabalhar. Porque a minha atual forma de trabalhar está me fazendo ganhar 2.000.